Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje temos um dia muito complicado. Coloca o jornalista numa posição difícil, porque trata-se de um fato ou tratam-se de vários fatos conjugados que prejudicam o Brasil, quem tem razão, quem não tem razão. São fatos ligados ao panorama internacional, fatos ligados ao desmonte da situação geopolítica criada a partir da Segunda Guerra Mundial. Não é simples. Eu vou tentar colocar para você uma visão que te ajude a pensar. Eu acho que os fatos ainda não estão completos para você dizer que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Mas é um fato muito grave no panorama internacional, pelo tipo de decisão inusitada de um presidente americano e pela situação que fica colocada a economia brasileira se esse fato for consumado. E que fato é? Trazemos para você as primeiras páginas dos jornais. Aqui está o Globo. Trump retalia Brasil com taxa de 50% e cita Bolsonaro. Lula reage e defende soberania. O Estadão. Trump taxa em 50% o Brasil por papel no BRICS e julgamento de Bolsonaro. Valor. Trump anuncia tarifa de 50% para o Brasil. País responderá com reciprocidade, diz Lula. Trump impõe tarifa de 50% ao Brasil em reação a julgamento de Bolsonaro. Americano menciona perseguição a ex-presidente e implementa a taxa mesmo com déficit comercial brasileiro. Não é só isso que traz a manchete
da Folha, são vários fatos conjugados que o presidente traz em sua carta. A carta, como eu disse no começo, é inusitada, é uma, digamos, uma ação característica do presidente americano. A gente não sabe se é pensada ou impensada, tem a aparência de ser uma decisão abrupta. A carta é uma carta que tem características de improviso, né? Parece que foi escrita num repente. Eu não vou ler a carta inteira para você. O Globo andou fixando algumas partes interessantes da carta e pode ser que a gente passe por isso. Agora, a pergunta é a seguinte: prejudica o Brasil? Prejudica e muito. Prejudica e muito. Taxa os produtos brasileiros de maneira a que eles tenham redução nas compras nos Estados Unidos. Faz com que nós percamos empregos. Ainda não há uma avaliação, mas pega setor, pega a agricultura, pega a nossa produção de produtos acabados. Então, é uma situação difícil para o Brasil. E mais, nós estamos tendo um oponente, eu vou chamar de oponente neste momento, nós estamos tendo alguém que está nos batendo e que tem uma diferença muito grande com o Brasil. Os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, é de longe a maior potência militar do mundo. Todos os outros países juntos não perfazem a força militar americana. Então é um país que você junta todas os fatores de força dele. Tem uma moeda que é a moeda internacional, que é o dólar, o que dá uma vantagem muito grande no seu comércio, né? A moeda deles é a moeda internacional. Bom, o que acontece? Se você quiser fazer uma análise crítica realmente do que está acontecendo, não é o que parece. Vamos buscar um pouco mais atrás, não no tempo, mas atrás dos acontecimentos. Os Estados Unidos estão numa guerra fria com a China. É uma guerra que os americanos sabem que é de vida ou morte. A China sabe que não vai e não pode enfrentar os Estados Unidos militarmente, porque seria uma catástrofe mundial, seria uma catástrofe para os dois países. O que a China faz? A China atua comercialmente com muita esperteza, com muita inteligência, com a sua milenar paciência. E isso vai devagarzinho comendo a força americana. O temor e comer a força americana representa enfraquecer os Estados Unidos sob o aspecto econômico. Então, cada vez mais a China devagarzinho avança. Agora tem uma notícia hoje que tem mais operários chineses e dirigentes chineses do Brasil. Eles fazem um acordo aqui e ali, falam em construir uma estrada de ferro no Brasil. E o Brasil já é um grande cliente da China. É um grande cliente da China. E a China vai aprofundando as suas relações comerciais e diplomáticas com o mundo. Aí forma-se o BRICS. Aí vem o Brasil, vem o presidente Lula com a sua imponência, né? E participa, ajuda a cria o BRICS. E você olha o BRICS, que era um conjunto aparentemente econômico de início, e ele vai
tomando uma forma, digamos, exagerando, de uma ONU do B. Ou seja, já se fala em que o BRICS pode substituir a ONU. E quem está no BRICS? Quem é o BRICS? O Brasil, que é um país democrático, com alguns trimeliques. Aí você vê o Irã, aí você vê quem mais? A Venezuela, a China, enfim, os países da esquerda internacional, maioria deles inimigo dos Estados Unidos. O Brasil está nesse rolo, enfim, os envolvidos do BRICS basicamente são países autoritários ou totalitários inimigos dos Estados Unidos. Aí veio o BRICS, devagarzinho, porque também não vai enfrentar os Estados Unidos numa guerra, e diz o seguinte: olha, vamos fazer uma moeda. Aí também bateu, quer dizer, tem uma concorrência de produtos, tem uma concorrência de fabricação, tem uma concorrência científica. A China vai avançando e, de repente, vem o presidente Lula, propõe uma moeda para os países do BRICS. Tem algumas tentativas, negócios da Argentina com o Brasil em moeda local. Eu não sei se vai progredir ou não, mas supõe-se que o governo americano pense que isso possa evoluir. Pelo menos é o que diz o presidente Trump. Ele abriu o jogo. Ele disse, olha, querem criar uma moeda e tal. Então, ele vê esse grupo do BRICS, né, ele vê como um instrumento chinês de hostilidade aos Estados Unidos. É assim que ele vê, eu repito, ele vê a China manipulando, e não está longe disso. Eu acho que a China se aproveita e manipula o BRICS. Eu acho que essa presença brasileira no BRICS e o que se fala dos Estados Unidos é uma ingenuidade ou uma falta de conhecimento do governo brasileiro, não do Itamaraty, porque o Itamaraty tem nível muito alto e sabe exatamente o que está acontecendo, mas sobre o Itamaraty está a imagem gigantesca que se olha no espelho todas as manhãs do presidente Lula. O presidente Lula, além de estar envolvido no BRICS, que é visto como um ariete inimigo dos Estados Unidos, ele tem verbalizado muita coisa a respeito do Trump, né? Fala uma coisa ali, fala uma coisa aqui, num discurso envolve o Trump. A Janja atacou o dono da Tesla. Musk. Quem? Musk. Musk, atacou o Musk, me deu um branco. Aí atacou o Musk, chamou, disse que ele se estrepe. Ela não falou estrepe, ela falou um palavrão que eu não tenho coragem de repetir para vocês, que eu estou imaginando que eu estou entrando em casa de família e não é um palavrão de casa de família que ela usou. Então, vai se avolumando, aí vem um líder, fala, a direita, os Estados Unidos, o Trump, a família do Trump, o Trump é louco, o Trump... E eu não vou repetir, mas você vê que existe uma animosidade contra o Trump. O Musk já saiu, esse ataque da dona Janja foi feito quando ele ainda era secretário é ministro nos Estados Unidos do presidente Trump. E aí tem mais um outro fator que a gente não pode esquecer, que é a história de Bolsonaro. Grudado nessa história de Bolsonaro tem uma
visão que os Estados Unidos têm da justiça brasileira, a lei STF, que é a seguinte: recebem ordens secretas de fazer ou não fazer empresas de comunicação, as grandes empresas de internet dos Estados Unidos, ordens secretas, são punidas por palavras, por expressões. Nos Estados Unidos é praticamente livre, é uma visão diferente da visão americana, e de vez em quando, aqui entre nós, aqui entre nós não, o STF de vez em quando sai do que o Bolsonaro gosta de chamar das 4 linhas da Constituição. O STF sai e sai para cima dos Estados Unidos. O Bolsonaro é um amigo do presidente Trump, mais os filhos dele, tem um filho dele nos Estados Unidos, junto com alguns brasileiros. Eu duvido que eles tenham sozinhos força para fazer o presidente americano falar o que ele falou. Era interessante ele usar Bolsonaro. Então, uma injustiça contra o Bolsonaro. Se o Bolsonaro está sendo perseguido ou não, é outra história. Eu acho que existe na sociedade brasileira um segmento que envolve grande parte do STF, especialmente o governo, que não gosta, que, enfim, gostaria de ver o Bolsonaro preso fora da política. Fora da política já conseguiram. É o mesmo segmento da Lava Jato, que acabou com a Lava Jato. Sim, são segmentos da política, andar de cima, é tudo fluido. Você não tem assim uma linha que você possa desenhar. Então, eu estou juntando fatores. E aí, de repente, vem o Trump e joga esses 50%. Teve uma defesa que o consulado, a embaixada fez de manhã da carta do presidente ex-presidente Bolsonaro. O representante foi chamado 2 vezes e recebido foi uma senhora diplomata, sub lá embaixo. Eles estão sem embaixador aqui, aí não foi recebido nem pelo secretário-geral, nem pela segunda pessoa do ministério, foi recebido lá pela terceira. Me dizem que é uma diplomata maravilhosa, competente, mas hierarquicamente foi demonstrado para os Estados Unidos: olha, vocês estão sendo recebidos, aqui vocês não têm importância. Tal. Então, vão sendo ofensas, né? O que eu posso ver que o Globo separou aqui? Tá? São alguns trechos que são o mais forte da carta. Aí está: como o Brasil tem tratado o presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado no mundo todo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos. É uma vergonha internacional. Caça às bruxas que deve acabar imediatamente escrito com caixa alta, tudo em maiúscula. Depois, outra parte. Em ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e seu direito de fundamentais de liberdade e expressão dos americanos. Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens secretas e ilegais de censura, e plataformas de redes sociais dos Estados Unidos. Pois outro trecho aqui. Cobraremos uma tarifa de 50% sobre quaisquer produtos brasileiros enviado aos Estados Unidos. Qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos.
e é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Aí outro trechinho, está no fim. Devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades comerciais e digitais de empresas americanas. E aqui o último, inicie imediatamente uma investigação para, tendo por base, na seção 301 sobre o Brasil. O que é a 301? A 301 é uma lei americana que, de reação, que cataloga as reações que os Estados Unidos devem ter com aqueles que prejudicam o comércio americano, prejudicam os Estados Unidos, reveste legalmente essa ação, ou procura revestir legalmente essa ação americana. Então você vê que são uma série de fatos que, juntados, levam a isso. Consequências. Não dá para saber quais serão as consequências do que vai acontecer. Primeiro, nem se sabe se vai acontecer, porque nós sabemos que, mais de uma vez, ele lança uma retaliação e depois busca, e por isso ele lança a retaliação, sentar-se à mesa para conversar com os litigantes, e um é ele mesmo. Então, eu não tenho como definitivo. O Brasil tem que olhar, tem que ver, que não pode ficar quieto, né? O Brasil não vai poder mexer, o governo brasileiro, com as decisões sobre o Bolsonaro, da justiça, né, nem com Alexandre de Moraes, que são outro poder. O Brasil é uma democracia. Então não é assim que o Lula diz, para aí, põe um Alexandre de Moraes na casa. Não é assim que uma democracia funciona, e os Estados Unidos sabem muito bem disso. Essa história que o Lula coloca de soberania é uma coisa extremamente cínica da parte do presidente brasileiro. Por quê? Há alguns dias ele acabou de ir até a Argentina, foi ao apartamento de uma senhora que foi presidente da Argentina, a dona Cristina Kirchner, e afrontou a justiça argentina, dizendo que a prisão dela, ela foi presa por corrupção, é uma injustiça e tal. O Trump está fazendo uma coisa parecida aqui, pega o ex-presidente Bolsonaro e diz que ele está sendo vítima de perseguição e injustiça. Então o Lula dizer que isso, falou tal, sabe, democracia, ele mesmo acaba de fazer uma coisa parecida. Além de outras coisas, pegou uma senhora lá do Peru, pegou um avião da FAB, mandou buscar a mulher condenada no Peru, enfim, essas confusões, e tem feito uma política sem consultar a população brasileira se é a política que nós queremos, uma política que leva o Brasil não para uma esquerda, mas leva para o autoritarismo, para o totalitarismo. Outra coisa que magoou o presidente Trump e magoou os americanos foi a posição brasileira no ataque que os Estados Unidos fizeram ao Irã. O Brasil condenou. Claro, um ataque a um país tem que ser condenado e tal, mas tem uma história anterior. Quando você faz legítima defesa, matar é crime. Fulano matou cicrano. Matou, não pode matar, artigo 121, Deus e tal. Aí você vai olhar legítima defesa. O cara estava esfaqueando a mulher do matador, o matador pegou o revólver e matou ele. Aí você esquece o panorama que presidiu a história e você condena quem é. Então,
menos, presidente Lula, vamos mais devagar. Então, é um complexo. Eu acho que, do ponto de vista de hoje, prejudicou a direita brasileira. Estão culpando o ex-presidente Bolsonaro e seus filhos, disseram que a intriga foi feita por eles. Eu não sei se eles têm essa capacidade, têm proximidade, agiram, estão lá com alguns membros do seu grupo agindo, né? Tem essa, eu não sei se é culpado, mas tem no mínimo uma ponta de influência. E deu ao Lula uma tribuna. O Lula está desse tamanho, a popularidade dele está caindo, a situação econômica tem duas facetas, uma parte tá interessante e tal, mas a perspectiva é péssima, né? Ele continua gastando muito, está vivendo uma crise. Por que ele está vivendo uma crise? Seria uma crise menor se o objetivo dele não fosse todo dia olhar as pesquisas. E as pesquisas não lhe são favoráveis. A população não está gostando da gestão do Lula. E isso machuca muito o ego do presidente e machuca a candidatura dele para 2026, que é outro complicômetro nessa situação. Você vê, tem uma coisa da China lá atrás, tem as coisas dos ataques, das relações, das más companhias do Brasil, e vai passando e chega até a eleição de 2026. Então, é uma coisa complicada. Nesse instante, o Lula vai procurar, com o seu grupo, atacar não só a decisão americana, como pôr a culpa no ex-presidente Bolsonaro. E quanto à decisão americana, realmente não dá para concordar. Não é uma postura, não é uma posição de um presidente de um país, de uma democracia tradicional como os Estados Unidos. Realmente não dá para você colocar numa balança. Eu coloquei todos os fatos. Não dá para você colocar numa balança a reação, essa retaliação americana e a posição brasileira. Por isso que eu acho que o presidente Lula, até este momento, os bolsonaristas vão me condenar, agiu corretamente. Tem que, de alguma maneira, responder, tem que, de alguma maneira, reagir com a cabeça, não com o fígado. Devagarzinho, pensado, tateando. O mundo não é só Estados Unidos e Brasil, tem que ir devagar. Tem a diplomacia do Itamaraty, tem que negociar, e nós temos que ter boas relações formais com os Estados Unidos, não com o Irã. Tá bom, o Irã está lá, a gente tem relações com todo mundo, e tem que... Aí é opinião minha, essa relação do Brasil... Não, eu não estou citando o BRICS, mas os países do BRICS, no fundo é o BRICS mesmo, que é um clube anti-norte-americano. A nossa tradição, a tradição brasileira, a tradição democrática, nos liga à Europa livre, nos liga à França, a Portugal, à Espanha, à Itália, aos Estados Unidos, enfim... Nós não estamos aí olhando para a Coreia do Norte, para Cuba, para a Venezuela, para o Irã, né, dos ayatolás, né, onde que mulher não pode vestir assim o assado, que matam homossexuais em praça pública, etc. Nós não podemos, não é nossa... A China, onde as liberdades também são... bota relativa nisso, a ditadura. Enfim, onde é que nós estamos? O que nós queremos? Por que conduzir? Mas
nesse momento, o Lula, essa coisa de soberania que está aqui na manchete do Globo, a história da Cristina Kirchner apaga essa história, porque o presidente Lula acabou de fazer a mesma coisa, tranquilamente. Às vezes, queira você, Deus ou o destino escrevem reto por linhas tortas. Então, enfim, hoje o jornal foi praticamente, isso é a coisa que domina. Teve o jogo de ontem, que também dominou a tarde de muitos de nós, né? O Real Madrid perdeu de 4-0 para o PSG, e o PSG, no domingo, faz a final com quem? Com o Chelsea. Chelsea versus PSG, final, vai ser transmitido a partir das 16 horas pela Rede Globo, que está acompanhando, pela televisão do Cazé também. É uma boa experiência assistir a televisão do Cazé. Enfim, está aí colocado uma situação difícil, que tem várias, para usar um termo, vários fios com pontas descascadas, e que ainda não se definiu de maneira concreta, clara, absoluta. Estamos no meio do tufão. Então, eu procurei fazer uma análise que leva até você uma visão, a maneira mais forte, né, que eu encontrei para dar uma definida nos acontecimentos. E repito, a posição do Brasil, do presidente Lula, do Itamaraty até esse instante, é corretíssima. Mas temos que continuar raciocinando com a cabeça e não com o fígado. Estamos nos confrontando com um dos países mais potentes da história mundial. E isso não é brincadeira. Quem tomou cafezinho conosco? Tá caro, hein, presidente Lula? Tá caro. Tem que mandar cortar o café do palácio, hein? Economizar. Walter Leão, Luciana Pimentel, Júlio Abreu, André Santos, Feliciano Santos, Rita Cássia, não sei, é de Cássia, Rosenito Ramos, João Arthur, Lucas Fante, Ari Marino, Ana Clara, Soraya Garcia, Vanessa Maia, Salles Lins, Adevaldo Cavalcante, Abel Almeida, dos Açores. Lindos Açores. Dá uma espiada no Google, a beleza dos Açores. José Alberto, de Juiz de Fora, Eurípides Geraldo, de Goiânia, e Cássia Silva, de Prado, na Bahia. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos esperar para ver como é que essa novela vai se desenrolar. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.